Olá, seja muito bem-vindo e hoje veremos algo novo. Para continuar as explicações a respeito de containers e para melhorar um pouco a ideia do que é uma imagem, eu vou tentar demonstrar na prática utilizando um software que as empresas usam no dia a dia. Algumas empresas podem usar. O software se chama SonarQube. O que é esse SonarQube? Ele é um software que faz uma avaliação de cobertura de teste, de segurança, de bugs, entre outras coisas, do software que você desenvolveu. E como que as empresas utilizam esse software? Elas sobem uma instalação do SonarQube numa máquina. Normalmente as empresas elas vão ter uma esteira. O que é uma esteira? Vamos dizer assim que eu quero subir o meu código para uma máquina. Quando você joga o seu código para um determinado local, você vai acionar um script, uma automação que vai pegar o seu software, vai ver se compila, vai fazer os testes unitários e durante essa sequência de execuções vai fazer uma análise de qualidade do seu código e somente se for aprovado que ele vai instalar no servidor que você pediu. Então as empresas profissionalmente utilizam softwares de avaliação durante a instalação dos sistemas. Nós aqui iremos instalar o SonarQube na nossa máquina para aprender um pouco mais sobre o SonarQube e aproveitar e fazer uma avaliação do nosso software que a gente está desenvolvendo. Então é um conhecimento legal que o Docker Desktop facilita tudo para que a gente consiga se preocupar somente em aprender a respeito da ferramenta e não ficar se matando para fazer as instalações. Então, pois bem, aqui é o site que eu vou deixar na descrição do link. O SonarQube ele avalia aí mais de 30 linguagens, ele faz integrações com as esteiras, entre outras coisas. Ele também é muito rápido para fazer a avaliação, já vou explicar como que ele se baseia nisso. E outra coisa importante a respeito da licença, ele está em cima da licença GLPL v3, então é gratuito para você fazer a instalação, porém, sempre que você for fazer profissionalmente, contacte alguém da sua empresa, leia sobre o GPL v3 para ver se vocês não vão ferir nada dessa licença se você for usar na sua empresa. Uma vez dito isso, vamos ao que interessa. Conforme o vídeo anterior, a gente fez o vínculo do Docker Desktop no Docker Hub. Vendo aqui no Docker Hub, pesquisando SonarQube, você vai achar essa imagem com um selinho de imagem oficial, com mais de 500 milhões de downloads, e ela vai descrever um pouco mais a respeito da imagem. O que é essa imagem? Algum ser iluminado, se chama assim, ajudou a gente e fez o quê? Criou uma máquina Linux, instalou o software, instalou o banco de dados, fez todas as configurações, tanto de variáveis de ambiente quanto de variáveis da máquina e salvou tudo isso numa imagem, ou seja, a imagem ela é o resultado de todo o passo a passo que algum técnico fez para instalar o software SonarQube. Essa imagem, se eu usar essa imagem, eu não vou precisar fazer todos os passos que ele fez. Eu vou simplesmente pedir para o container subir a imagem. E eu não vou precisar entender ou saber como que foi instalado o SonarQube. Eu simplesmente vou pegar a imagem que foi resultado da instalação dessa pessoa e vou subir no meu computador. Eu estou fazendo uma explicação bem superficial para a gente começar a entender o que são as imagens. Então, primeiro ponto, alguém fez toda a instalação do SonarQube num computador, salvou isso numa imagem e permite que a gente reutilize essa imagem para a gente usar localmente aqui. Então aqui eu vou deixar o link também na descrição do vídeo, tem algumas referências, fala o que é o SonarQube e o que você precisa se preocupar na imagem. Uma das coisas que ele fala aqui é assim, é recomendado criar os volumes para os seguintes diretórios, ou seja, dentro da imagem, dentro do computador, do container que a gente vai subir, o software ele salva dados nesses diretórios dentro da imagem. Aí a gente vai criar volumes falando assim, se o software salvar nesse diretório, fisicamente ele estará nesse diretório na minha máquina. Por quê? Se eu apagar o meu container ou a minha imagem e depois querer subir de novo e colocar o mesmo diretório, eu posso recuperar os meus dados. Então, essa é uma coisa. Segunda coisa, pelo que eu estou vendo aqui, ele está usando o banco de dados H2 para fazer toda a configuração. Então, uma vez que a gente salva, por exemplo, esse diretório data, onde fica o diretório do H2, se eu fizer um backup dele,
e imagina a empresa inteira fazendo avaliação de software. Eu não quero perder isso, né? Vai que meu container apaga ou a máquina some e eu quero instalar em outro lugar. Se eu pegar todos os arquivos que estão nesse diretório e reinstalar da mesma maneira, quando subiu o SonarQube, eu vou ter todas as avaliações que eu fiz anteriormente. A gente vai ver isso na prática. Então o importante é usar essa imagem oficial e fazer essas configurações do volume. Então vamos fazer isso. Abrindo aqui o Docker Desktop, na barrinha de Search, se você pesquisar SonarQube, ele vai mostrar exatamente essa mesma imagem do Docker Hub. E aqui embaixo, se você descer, é exatamente essa página que a gente estava lendo. Tá? Você pode dar Run, você pode escolher que versão você quer. No meu caso, eu vou dar Pull para a gente ver baixando para a máquina. Então, ele está entrando em contato lá com o Docker, baixando a imagem lá do Docker Hub, que foi onde a gente fez o cadastro. Como é rapidinho aqui, eu nem vou acelerar o processo, já está terminando. Por que eu cliquei em Pull? Só para a gente ver aqui na abinha de imagens aparecendo uma imagem nova, que é do SonarQube, e a partir de lá eu posso falar, sobe um container utilizando essa imagem, que é o que a gente vai fazer. Já está aqui nos finalmente. E eu acho interessante assim, a gente aprender sobre o Docker na prática, né? A gente vai sempre ver um pouquinho. Nos próximos vídeos eu pretendo mostrar as correções de bug e num outro vídeo criar a imagem da minha própria API, que a gente já vai ver. Então, ó, ele fez o download. Se eu clicar agora aqui em imagens, ó, ele aparece a imagem do SonarQube. Se eu clicar em containers, que são containers? São os computadores ativos, são os containers ativos para utilização, não tenho nenhum ainda. Então, eu quero criar um container baseado na imagem do SonarQube. Então, eu vou dar um run aqui. Aí ele vai abrir essa telinha para mim. Você quer fazer configurações opcionais? Sim, eu cliquei aqui. Então, nome do container, SonarQube. Dentro, ó, uma coisa importante. Quem instalou o Sonar disponibilizou dentro da máquina o software na porta 9000. Aí ele está perguntando, aqui no container, você quer disponibilizar em que porta? Eu vou colocar na mesma. Eu poderia colocar em qualquer porta e aí ele redirecionaria para a porta 9000 dentro da máquina. Mas vamos começar devagar. Então vamos expor a porta 9000. Então quando eu subir e colocar localhost 2.9000, ele tem que entrar dentro desse container. Aqui são os volumes. Lembra que ele falou que seria interessante configurar os volumes? Então ó, vamos copiar aqui, ó. O primeiro, que é o diretório do banco de dados. Então, ó, dentro do container, qual que é o caminho? É esse. Na minha máquina, qual que é o caminho? Então, eu vou vir aqui em temp. Deixa eu apagar esse diretório aqui de uma instalação anterior. Vamos zerar, clicar um novo. Sonar. Eu vou criar, você pode criar a pastinha em qualquer lugar e criar o diretório. Por exemplo, eu vou criar o diretório data dentro de uma pasta temp do Windows. Aí eu adicionei aqui. Aí eu dou mais para pegar o próximo, que é os logs, onde ele armazena log, dentro do container, fica nessa pasta, e na minha máquina eu escolho a pasta que vai ficar. Eu vou criar uma pasta logs aqui, e vou disponibilizar. Pronto. Fazer a mesma coisa com Extensions. Extensions é assim, se uma empresa quiser criar uma ferramenta adicional para o Sonar, ela pode criar e essa ferramenta adicional fica nesse diretório. Que é a mesma coisa que o Docker Desktop fez. E aqui eu vou falar, ó, se salvar coisa no Extensions, vai salvar na minha máquina no diretório Extensions que eu estou colocando aqui. Então, uma vez a porta configurada, o nome configurado e os volumes configurados, a gente pode dar o Run. Feito o Run, quando eu clicar em Container, ele vai mostrar o container aqui, que ele está subindo, né? Ó, ele está em Running, o status, ele vai disponibilizar na porta 9000. Se eu clicar nele, eu consigo pegar o Inspect, que são tudo que está configurado. Então aqui, ó, ele consegue ver, ó, dentro da máquina, esse diretório, na hora que o software escrever aqui, ele vai salvar na minha máquina, nesse diretório. Quando salvar no banco de dados dentro do container, na verdade ele vai persistir os dados na minha máquina. Então, se eu apagar o container, subir ele de novo, apontar para os mesmos diretórios, eu consigo recuperar os dados. Ou fazer backup do banco de dados, dos logs, é tudo através do diretório que eu estou disponibilizando na minha máquina física, tá? Aí aqui em logs ele mostra o que está rolando no console da máquina. Terminal, ele te dá acesso para você interferir na máquina, digitar na máquina.
Stats, ele mostra o quanto que esse container está consumindo de recurso da minha máquina. Vendo aqui embaixo, ó, sem nada, estava 2 GB. Quando subiu o SonarQube, subiu para 4 GB. O SonarQube não precisa ficar ligado o tempo inteiro. Eu posso dar um stop e quando eu quiser subir ele de novo, eu dou play. Então, eu quero subir outra coisa para estudar. Você pode dar stop, subir outra coisa para tipo upar RAM. E se você gosta de se aventurar e conhecer novos softwares, eu recomendo a sua máquina ter pelo menos 32 GB, né? No mínimo 16. E o recomendado é pelo menos 32 GB. Essa máquina que eu tô aqui, eu coloquei 32 GB de RAM, tá bom? Para poder subir várias coisas, porque tem muita coisa que a gente consegue estudar aqui, tá? Então, o SonarQube subiu. Então, a imagem está aqui. O volume não tem nada porque eu não criei um volume particular através de volumes, né? Eu configurei o container para salvar direto lá. E tá tudo pronto. Qual que é o próximo passo para que a gente consiga avaliar o nosso código dentro da ferramenta SonarQube? Então, o próximo passo é, vamos configurar o nosso projeto do Spring Boot para conseguir se comunicar com o SonarQube. Vou abrir aqui o Visual Studio, vou abrir meu POM.xml e vou fazer algumas alterações que eu vou deixar no site aqui para vocês. Inclusive eu estou copiando já do site. Aí eu vou vir aqui. Então, a primeira coisa é, vamos configurar uma dependência chamada Jacoco. O que é essa dependência? Ela vai criar os relatórios de teste, entre outras coisas, no formato que o SonarQube entenda. E a gente vai enviar esses relatórios para o SonarQube e ele vai fazer toda a amostragem do que ele encontrou. Então, eu estou pondo a versão, atualmente hoje, dia 27 de 2 de 2023, essa é a última. Próximo passo é inserir a dependência do Jacoco na parte de dependências, então vou deixar aqui no finalzinho. Próximo passo, na hora de construir sua aplicação, a gente vai pôr um plugin que ele vai gerar os relatórios para a gente. Então, durante o build, eu vou adicionar um plugin novo, que é do Jacoco. Então, uma vez tudo instalado, o próximo passo é, aqui no Visual Studio, não entre no PowerShell, que ele dá problema com a aplicação. Ou você entra com o Git Bash, no meu caso aqui eu ainda estou com uma versão que eu não configurei o Git Bash, eu estou no CMD mesmo. Então eu vou dar mvn clean install para ele baixar todas as dependências que são necessárias. No meu caso, acho que ele já deve ter as dependências do Maven, né? Mas eu recomendo que você execute o clean install. E agora, o que está faltando? A gente tem o software de um lado e o meu projeto configurado do outro, mas eu ainda não configurei a integração entre o meu projeto e o software, é o que a gente vai fazer agora. Esse comando que a gente vai executar aqui no prompt, normalmente é o comando que vai estar na automação lá, né? Então você tem que configurar seu projeto para que a automação, na hora que executar o comando, funcione normalmente. Então vamos voltar aqui. Olhando no Docker Desktop, o software está na porta 9000. Então eu vou pôr no localhost, que é a minha máquina, porta 9000. Quando você instala o SonarQube, o usuário e senha default é admin. Então eu vou pôr admin. Ele pede para trocar o usuário, então eu vou pôr, a senha. Então eu vou pôr a senha antiga é admin, a nova vai ser Baiorio update. Então ele atualizou a senha. Beleza. Antes da gente dar uma navegada aqui no SonarQube, vamos direto para a integração. Aqui do lado direito, na minha conta de administrador, eu vou clicar em My Account, vou clicar na abinha Security e eu vou gerar um token. O que é esse token? Esse token vai dar acesso para o meu programa do Maven, mandar todos os relatórios do Jacoco para o meu software do SonarQube. Então vou colocar o nome aqui, Baiorio. É um token de análise e ele não expira nunca no meu caso. Claro que nas empresas eles configuram de forma diferente, pode criar um usuário diferente do administrador, entre outras coisas. Então eu vou clicar gerar, ele gerou um token para nós. Aqui está escrito, copie esse token em algum lugar porque nunca mais você vai ver ele. Se eu der refresh na página aqui, não tem mais token. Mas e se eu esqueci e não salvei? Clique em revoke e cria novamente, tá? Sem problema nenhum. Então eu vou copiar aqui o meu token de acesso para análise.
E nós vamos fazer a primeira execução. Se eu clicar aqui na página principal, não tem nada aqui, ele só está comentando algumas integrações que podem ser feitas, GitLab, Bitbucket, entre outras coisas. Então vamos abrir o nosso software e vamos executar o comando Maven que vai acionar o Sonar. Então, MVN, eu recomendo sempre executar um clean install, então já vou colocar esses ciclos de vidas do Maven, como eu não estou explicando o que é Maven, para você entender direitinho, é bom dar uma olhada, caso você não conheça, em vídeos explicando sobre os ciclos de vida do Maven. Tá? Aqui no caso eu estou limpando o diretório e fazendo o ciclo de instalação. O que vai fazer acionar o Sonar? É o ciclo Sonar, Sonar. Então eu vou aqui acionar para fazer a avaliação do meu software. Mas eu preciso mandar esse software para algum lugar. Então tem um parâmetro que é -d sonar.host.url. Aonde que está instalado o meu software? Está instalado em HTTP localhost porta 9000, que foi a configuração que a gente fez e é o mesmo endereço que a gente colocou no browser. E eu preciso de uma autorização, não é simplesmente pôr o endereço. Qual que é essa autorização? -d sonar.login e vou colocar o meu token. Então vamos executar aqui a primeira avaliação do meu código. Com certeza vão ter muitas coisas para melhorar no meu back-end do meu próprio site. O importante não importa se o software encontrou problemas, o importante é você corrigi-los e deixar da melhor maneira possível o seu projeto, que é o que eu vou fazer aqui nos próximos vídeos, né? Vai aparecer provavelmente problemas de segurança, bugs, cobertura de teste. Eu vou aproveitar que a gente está aprendendo a utilizar o SonarQube e aprender coisas novas do Spring Boot e melhorar a qualidade do meu projeto. Então aqui ó, ele finalizou e processou o relatório lá no meu SonarQube. Então se eu voltar aqui e entrar aqui novamente, olha, apareceu o meu projeto. Ele passou aqui porque assim, a primeira vez que você executa o projeto, ele cria como se fosse uma régua. Aí daqui para frente, só vai passar se atingir o meu patamar de qualidade. Então, a gente vai ver a primeira coisa. O que é o patamar de qualidade? Aqui no software do SonarQube, ele chama de Quality Gates, que são portões de qualidade. O padrão default você ter uma cobertura de teste de 80%. O que é cobertura de teste? A gente tem que fazer o JUnit que teste o nosso software e esse teste passe por até 80% do nosso código. Por quê? Se eu mexer em alguma coisa que possa dar problema, os testes eles vão detectar, foi feita uma alteração e a resposta que eu esperava não está vindo. Então você vai minimizar mandar problemas, mexer numa coisa e tá dando problema em outra, né? Se você tiver esse tipo de coisa na sua empresa, o que minimiza é fazer uma cobertura de teste muito bem feita. A gente vai começar a fazer alguns aqui para eu começar a passar para vocês o que eu acho legal de fazer. Ó, linhas duplicadas não pode passar 3%, né? Aqui você resolve fazendo extensão, extensions, herança, entre outras coisas. O que mais que tem? Bugs, problemas técnicos e de segurança, não pode ter nenhum, né? E se eu for aqui no meu projeto, tem 8 bugs. Se eu clicar aqui no link, tem overall code. O que vale é o overall code. Então tem 8 bugs, 11 problemas de segurança, 0 cobertura de teste e 6% de linhas duplicadas, né? Então, por exemplo, os próximos vídeos, hoje a gente só vai aprender a mexer no SonarQube e nos próximos vídeos eu vou começar a corrigir os bugs com vocês para a gente ver coisas novas, né? Então, aqui, se eu clicar em bugs, ele vai mostrar todos os bugs. Então, deixa eu pegar uma coisa aqui interessante. Se eu clicar no primeiro, random, no meu site, para confirmar que seu e-mail é seu mesmo, eu mando um caractere aleatório. Ele está falando assim, qual que é o problema? Você está usando um random. Aí você clica aqui, por que isso é um problema? Né? Aí ele vai explicar para vocês. Eu não sei se dá para deixar o SonarQube em português, mas se você não entender, você pode traduzir a página ou copiar e jogar no tradutor do Google, tá bom? O que ele está falando? Ele está falando assim, o random
ele não é compliance, né? Ele pode gerar números repetidos, vamos dizer assim, né? E cadê a recomendação aqui? Onde que fica a recomendação? A recomendação é usar o Security Handle nesse caso. Por que ele não está mostrando a recomendação? Posso dar uma olhadinha daqui a pouco. Importante um problema é o random. Aí aqui do lado são todos os outros problemas. O outro problema eu estou usando o regex para validar o e-mail. E esse regex ele pode ocasionar problemas se a pessoa mandar e-mails grandes. Aí outro problema aqui do lado. Estou clicando aqui do lado. Eu não estou verificando se pode ser nulo. Ele está detectando um monte de coisinha. Se eu clicar aqui na setinha e clicar aqui em Overview novamente, eu volto para a tela principal. O Overall Code é como está a saúde do seu sistema agora. O New Code se eu fizer uma alteração e subir, aí vai começar o relatório a valer. Se eu fizer uma alteração que não tem cobertura de teste, ele não vai aparecer que foi recusado. Se eu mexer em linhas novas e acrescentar bugs novos, ele vai recusar. Então, por que é importante ter essa base cadastrada? A base cadastrada é importante porque, assim, se de um dia para o outro você colocar a análise do software e você falar para o cara, você só vai subcorrigir tudo, se você catar um software que está há 5 anos na sua empresa, vai ter lá 500 bugs, 20, o cara não vai ter tempo hábil de um dia para o outro para fazer. Não é algo que eu recomendaria. Então é legal você começar sempre passando uma régua e falar, daqui para frente, pessoal, todas as coisas novas vocês têm que se atentar a passar no Quality Gate, na nossa régua de qualidade. Que mais que a gente pode ver aqui? Ó? Problemas de segurança, a mesma coisa. Aqui ele está falando aqui, ó, como que eu posso corrigir, quais são os riscos, né? Por que no outro não falou? Então vamos dar o exemplo do problema de segurança. Ele está falando aqui, ó, que eu não estou falando se é um post, se é um get, o que é aqui. Aí ele fala por que é um risco, aí ele vai te explicar por que é um risco, como que eu posso consertar isso. Aí ele fala, ó, olha essas categorias no WASP, mas você resolveria colocando se é um post, se é um get, né? A gente pode fazer essa alteração depois. Deixa eu ver se no bug aqui vai aparecer. Será que no bug não tem as recomendações? Interessante. Que mais que a gente pode ver aqui? Cobertura de teste, ó. Aqui ele mostra todas as classes do meu projeto, ó, tá 0 cobertura de teste. Tá na hora de resolver isso, né? Não posso deixar assim. Vou começar a fazer a cobertura do meu back-end para garantir que se eu mexer em qualquer coisa, a chance de dar problema seja minimizado, porque os testes vão ser feitos e eles vão falar assim, ó, eu esperava isso e realmente veio isso, o que você mexeu não afetou aqui a minha mudança. E duplicações. Duplicações ele fala, ó, qual que está mais duplicado. Se você pôr o mouse aqui no cinza, ele mostra qual classe que está duplicando o código aqui. Nesse caso aqui, tem alguns que dão para fazer e outros que não dão para fazer a correção da duplicidade. A gente vai ver também mais para frente. Code smells, aqui são os warnings, coisas que dão para ser melhoradas. A gente vai fazer alguns também. A ideia é eu deixar tudo A aqui, né? Que o nosso Quality Gate é tudo A. Então, eu fiz a primeira avaliação do SonarQube, fiz a configuração usando o Docker Desktop e aprendi a usar uma ferramenta que avaliou todo o meu software e me deu um norte do que eu tenho que fazer para melhorar a qualidade do meu software. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vou dar continuidade nesse vídeo, vou começar a corrigir e mostrar para vocês as correções que eu estou fazendo, que acredito que tem algumas coisas que vão ajudar os devs, né? E a gente vai aprendendo um pouco mais do SonarQube, um pouco mais de container, e aí se vocês quiserem que eu mostre algum outro software, vocês vão me mandando mensagem aí e a gente vai instalando outros softwares dentro do container, tá bom? Então por hoje é só e muito obrigado por ter assistido esse vídeo.